Olá e bem-vindos. Já alguma vez pensaram no que guia um planeta desde o seu início? Nas forças quase invisíveis que moldam uma civilização? Bem, é sobre isso que vamos falar. Vamos ver qual era o plano. E mais importante, o que acontece quando tudo corre terrivelmente mal. Então, a grande questão é esta, né? Quando a vida inteligente aparece num mundo novo, o que acontece a seguir? Fica tudo ao acaso? Pelos vistos, não. A resposta parece ser um sim bem claro. Existe um plano. E olhem que envolve uma hierarquia cósmica que é, bem, simplesmente fascinante. E a primeira peça a entrar neste grande jogo cósmico, digamos assim, é a chegada de uma figura-chave, o primeiro governador do planeta. E esse governador tem um nome: Príncipe Planetário. Segundo o que lemos, ele pertence a uma ordem muito específica de seres, e a sua nomeação não é de todo aleatória. Pelo contrário, a sua vinda só é autorizada pelos chamados portadores da vida, que são basicamente os arquitetos da vida no universo, e só acontece quando eles dão o sinal verde. Ou seja, quando a vida inteligente já evoluiu o suficiente para precisar, bem, de uma sociedade organizada. É nesse momento que cada mundo habitado recebe o seu regente. E a sua missão? Uau, é de uma importância enorme e tem várias facetas. Não se trata apenas de governar, de mandar. A ideia é que ele sirva como o reflexo mais próximo da divindade que os habitantes do planeta conseguem compreender. O seu trabalho é literalmente lançar as fundações de uma civilização, cultura, sociedade e, a longo prazo, preparar o terreno para revelações divinas ainda maiores. Mas atenção, esta missão tem um risco gigantesco. É preciso imaginar que estes príncipes trabalham num isolamento quase total. Estão completamente imersos nos desafios de um mundo primitivo, muito longe do seu lar cósmico. E esta proximidade com os mortais, com a fragilidade da vida e ao mesmo tempo esta distância enorme dos seus iguais, cria um teste brutal à sua lealdade. O perigo de se perderem, de se rebelarem, infelizmente, é bem real. Ok, então vamos imaginar o cenário ideal. Como é que um planeta devia evoluir se tudo corresse como planeado? Pois bem, existe um modelo, uma espécie de guia para o sucesso. Vamos ver como é que isso funciona. A evolução de um mundo perfeito, digamos, passa por 7 grandes épocas. Primeiro, a coisa mais básica. É a época da nutrição. É a luta pela comida, pela sobrevivência. Depois de garantir isso, vem a fase da segurança, onde se criam defesas e as tribos se unem. Com comida e segurança, o que vem a seguir? O conforto material. É natural. E só depois de tudo isto estar resolvido é que uma civilização tem espaço para procurar coisas mais elevadas. O conhecimento, a sabedoria, depois a filosofia e a fraternidade. E no fim, o grande objetivo, a busca espiritual, que leva à chamada Era de Luz e Vida, uma espécie de utopia planetária. E a forma como isto se espalha é muito interessante. A cultura não avança em todo o lado ao mesmo tempo. Pelo contrário, é desenvolvida num ponto central, numa espécie de quartel-general, com escolas planetárias. E a partir daí, essa cultura superior é irradiada para o resto do mundo, através de professores, de missionários que vão pouco a pouco elevando todos os povos do planeta. Mas, e se o plano falhar? E se o guia, essa figura central, o príncipe planetário, se ele se perder? Se ele falhar nesse teste de lealdade? Bem, é aí que entramos na história do nosso próprio planeta. Esta citação é devastadora. Fala da perfídia de Caligástia. Caligástia era o nosso príncipe planetário, o do nosso mundo, que no universo é chamado de Urântia. Em vez de nos guiar para a luz, ele fez o oposto. Ele perverteu os ensinamentos, de propósito. Envenenou tudo. Aquelas escolas que deviam ser faróis de conhecimento tornaram-se centros de confusão. O resultado, diz-nos a fonte, foi um colapso total e muito rápido. Quando se compara o plano ideal com o que aconteceu aqui em Urântia, o contraste é brutal. O progresso que devia ser uma subida suave foi interrompido de repente. As escolas, que eram a nossa esperança, foram corrompidas. Mas talvez o pior de tudo foi o resultado final. O planeta foi atirado para um isolamento espiritual profundo. Fomos basicamente cortados do resto do universo. As consequências, como se pode imaginar, foram catastróficas. Primeiro, esta quarentena espiritual. Depois, o nosso desenvolvimento como civilização ficou confuso, lento, cheio de precauços. E, para piorar, a tragédia não foi só uma, foram duas. Porque ao fracasso do nosso príncipe juntou-se, mais tarde, o falhaço de outra missão divina que devia ajudar a corrigir as coisas. Ou seja, um problema em cima do outro. Até aqui, a história parece bastante deprimente, não é? Um planeta deixado para trás, a lutar sozinho no escuro. Mas a história não acaba aqui. E o final? Bem, o final dá uma reviravolta completamente inesperada, que revela algo surpreendente e muito profundo. Isto leva-nos a pensar.
Será que este isolamento todo é só uma maldição, apenas um peso morto? Ou será que pode haver aqui um propósito escondido, uma vantagem que só se consegue obter passando por dificuldades tão grandes? E a resposta, acreditem, é surpreendente. É um sim. Os seres que vêm de mundos em quarentena, como o nosso, recebem até um nome especial na sua longa viagem pelo cosmos: agondonteiros. E o significado desse nome é tudo. Significa criaturas que conseguem acreditar sem ver. Aqueles que aprendem a ter fé e a perseverar, mesmo quando tudo parece perdido, e estão completamente sozinhos. É incrível, não é? A maior desvantagem transforma-se na maior força. É como uma forja. A falta de guias, a luta constante, tudo isso obriga a desenvolver uma fé de aço. Este isolamento todo acaba por ser o campo de treinos perfeito para construir uma confiança no universo que não precisa de provas, que não precisa de ver para crer. É, no fundo, o desenvolvimento de um caráter de uma ordem superior. E isto deixa-nos com uma ideia final, que é bastante provocadora. A de que, no grande esquema das coisas, os seres que vêm dos mundos mais problemáticos podem acabar por ser os mais afortunados. A sua experiência, que é única, prepara-os para missões especiais no universo, para tarefas onde uma fé que nada abala não é só útil, é essencial. Quem sabe, talvez a maior das dificuldades possa, no fim de contas, criar a maior das oportunidades. É alguém que vale a pena pensar.